Parece que algo se está a partir. E por causa disso, a maioria das pessoas foge dela. Tentam fugir do seu colapso. Tentam ignorar os sinais. Tentam forçar até se esgotarem completamente. Mas tu estás aqui. E algo em ti sabe que esta exaustão não é aleatória. Ela está a falar. Está a revelar. Está a expor as estruturas dentro de ti, que só se mantinham unidas pelo esforço ou pressão, ou modo de sobrevivência. Está a mostrar-te que algo mais profundo precisa de ser reconstruído, não remendado, não decorado, não reorganizado, mas reconstruído desde a base. Pode sentir que estás a perder o controlo. Mas e se Deus estiver a desmontar suavemente o que já não te serve? Pode sentir que a tua força se está a desvanecer. Mas e se a tua própria força nunca tivesse sido feita para carregar esta próxima estação? Pode sentir que o teu coração está a colapsar. Mas e se Deus estiver a limpar os escombros para poder lançar um novo alicerce? Nesta jornada, não vamos envergonhar a tua exaustão, nem fingir que é algo do qual pode simplesmente sair num estalar de dedos. Vamos caminhar dentro dela. Vamos explorar a verdade mais profunda que ela está a revelar. Vamos observar como Deus encontra o seu povo não no auge da sua força, mas nas fendas onde se sentem mais fracos. E vamos descobrir por que a exaustão é muitas vezes a porta para a maior reconstrução que Deus alguma vez faz na vida de uma pessoa. Se estás pronto, respira fundo. Deixa os teus ombros relaxarem. Deixa o teu coração abrir-se e vamos entrar juntos na verdade fundamental sobre o que Deus está a fazer no exato lugar onde te sentes mais desgastado. Há uma verdade sobre Deus que se torna profundamente clara em estações de exaustão. Uma que muitas pessoas não descobrem até estarem cansadas demais para continuarem a fingir que são fortes. É esta. Deus faz a sua reconstrução mais profunda não quando estás cheio de energia, motivado ou embalado, mas quando estás desgastado o suficiente para Ele te reestruturar de dentro para fora. Deus não se intimida com a tua exaustão. Ele é atraído por ela. Ele entra nos espaços onde a tua força falha. Porque esses são os lugares onde a força dele pode finalmente criar raízes. Mas para entender isto profundamente, devemos começar com um dos atributos centrais de Deus. Ele é um restaurador. Não apenas um ajudador, não apenas um consolador, mas um restaurador de alicerces quebrados, corações cansados e mundos interiores em colapso. A restauração está entrelaçada no seu caráter. Quando Deus olha para uma vida que se sente esgotada, Ele não vê fracasso. Ele vê um ponto de partida. Ele vê espaço. Ele vê terreno pronto para ser reconstruído. Vemos esta verdade refletida por todo o Antigo Testamento. Uma das imagens mais vívidas encontra-se na história de Elias. Elias era um profeta cheio de coragem, cheio de paixão, cheio de fogo, até que a exaustão o dominou. Após batalhas espirituais, desgaste emocional, isolamento, medo e pressão, ele fugiu para o deserto e colapsou debaixo de uma giesta. Ele orou para que a sua vida acabasse. Ele não tinha mais nada. A sua exaustão era tão profunda que ele não conseguia pensar com clareza, não conseguia orar devidamente, não conseguia lutar mais. Mas repara em como Deus responde. Não com repreensão, não com decepção. Deus não diz, tu deverias ser mais forte, tu deverias ter mais fé, tu deverias aguentar. Em vez disso, Deus envia um anjo para o tocar suavemente, dizendo, levanta-te e come. Depois Elias descansa de novo. E de novo, Deus vem ter com ele não para o pressionar, mas para o fortalecer. Só depois de a sua exaustão física e emocional ser cuidada, é que Deus lhe fala sobre o futuro. Deus reconstrói-o lentamente, ternamente, camada por camada. Ele não exige força, ele restaura-a. Esta é uma das revelações mais claras das Escrituras. A exaustão não é uma desqualificação espiritual. É muitas vezes o exato lugar onde Deus te encontra com restauração.
O colapso de Elias tornou-se o ponto de viragem para uma das missões mais significativas da sua vida. Deus não reconstruiu Elias apesar da sua exaustão, mas através dela. Vemos outra imagem poderosa de reconstrução na história de Israel após o exílio. Quando o povo de Deus regressou a Jerusalém, a cidade estava em ruínas. As muralhas estavam quebradas, os portões queimados, o templo reduzido a escombros. Era avassalador, demasiado para consertar, demasiado para enfrentar. Eles estavam exaustos, emocional, espiritual e fisicamente. Mas Deus moveu Neemias e outros a reconstruir, não com a força que desejavam ter, mas com a força que Deus fornecia enquanto pegavam numa pedra de cada vez. Deus não esperou que Israel estivesse cheio de energia ou confiante antes de começar a reconstrução. Ele reconstruiu no cansaço deles. Ele fortaleceu-os enquanto trabalhavam. Esta é a sua natureza. Ele restaura o que está quebrado. Ele reconstrói o que está esgotado. Ele renova o que está exausto. Depois olhamos para Cristo. A expressão máxima desta verdade. Jesus encontra os cansados não com exigências, mas com um convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta não é uma frase poética, é uma realidade teológica. Jesus não diz aos cansados para se esforçarem mais. Ele não glorifica a autossuficiência. Ele oferece descanso não como um luxo, mas como o ponto de partida da reconstrução. O próprio Jesus é modelo desta verdade. Depois de ministrar às multidões, depois de se derramar, ele frequentemente retirava-se para lugares solitários para orar, não porque estivesse a falhar, mas porque mesmo na sua humanidade, ele abraçava o ritmo de ser reconstruído pelo Pai. Se Jesus não desprezava a exaustão, por que é que nós presumimos que Deus despreza a nossa? Isto leva-nos à nossa escritura fundamental, um versículo que encapsula o coração de Deus para os cansados. Isaías 40:29 declara: Ele dá força ao cansado e multiplica o poder do fraco, não ao forte, não ao autossuficiente, não àqueles que fingem estar bem. O seu poder flui para os cansados. A sua força move-se em direção aos vazios. A tua exaustão não é o fim da tua história. É o início da reconstrução de Deus. Não te estás a desmoronar. Estás a ser renovado. Não estás desqualificado. Estás a ser posicionado para uma obra mais profunda. Deus não te pede para forçares a passagem pela exaustão. Ele convida-te a deixá-lo reconstruir-te dentro dela. Agora, com esta verdade assente, vamos mais fundo e vamos descobrir por que a exaustão parece tão avassaladora, o que jaz por baixo dela e como Deus transforma até o colapso mais profundo no alicerce de algo mais forte. A exaustão nunca é apenas física. Quando chegas ao ponto em que te sentes esgotado no teu espírito, sobrecarregado nas tuas emoções e incapaz de carregar o peso das tuas responsabilidades diárias, algo mais profundo está a acontecer debaixo da superfície. A exaustão não é aleatória. Ela tem raízes espirituais, emocionais e comportamentais. E se não entenderes estas raízes, vais interpretar mal o teu colapso como fracasso em vez de formação. Vamos desvendar estas 3 camadas, porque em cada uma delas, Deus está a fazer um tipo específico de reconstrução que te prepara para uma estação renovada e fortalecida pela frente. Quando a exaustão ataca, o inimigo fala rapidamente. Ele espera pelo momento em que a tua força está mais baixa, depois sussurra uma mentira que parece verdade, porque estás cansado demais para lutar contra ela. Ele diz: estás a quebrar, estás a falhar, não é suficiente. Deus está decepcionado contigo. Olha o quão fraco tu és. Tu deverias manter tudo sob controlo e agora nem consegues manter-te a ti mesmo sob controlo. Esta mentira ataca o cerne da tua identidade. Diz-te que a exaustão significa que chegaste ao fim da tua utilidade espiritual.
Distorce o teu colapso em condenação. Faz-te acreditar que Deus se afasta dos fracos. Mas a verdade é exatamente o oposto. As Escrituras mostram-nos que Deus se aproxima dos que têm o coração quebrantado, levanta os que estão abatidos e dá força aos cansados, não aos fortes. A mentira fundamental é que exaustão é igual a abandono. A verdade fundamental é que a exaustão convida à reconstrução. Quando Deus te reconstrói, a primeira coisa que Ele desafia não são as tuas circunstâncias, mas a mentira em que acreditaste sobre elas. Ele substitui a voz interior de condenação pela voz de compaixão. Ele diz: estás cansado, mas és meu. Estás fraco, mas a minha força está aqui. Estás a colapsar, mas eu estou a amparar-te. Reconhecer a mentira é o princípio da libertação. Até a confrontares, vais continuar a interpretar a exaustão como prova de que Deus está longe, quando na realidade é o lugar onde Ele está mais perto. A exaustão não surge apenas da agitação, muitas vezes surge do fardo. Muitas pessoas carregam pesos emocionais que nunca reconheceram totalmente. Velhas decepções, luto não resolvido, medos não ditos, autopressão crônica, a necessidade de ser sempre forte para todos os outros. Tu podes sobreviver a isto durante algum tempo. Podes funcionar. Podes sorrir. Podes alcançar objetivos. Mas, eventualmente, o peso emocional torna-se exaustão espiritual. A tua exaustão de hoje pode não ter nada a ver com o dia de hoje. Pode ser uma acumulação de anos a funcionar em excesso, anos a suprimir as tuas próprias necessidades, anos a forçar-te para além do que o teu coração podia suportar. E quando a carga se torna pesada demais, o teu corpo e espírito finalmente dizem a verdade. Algo dentro de ti precisa de cura. Algo dentro de ti precisa de ser reconstruído. Em momentos de exaustão, velhas feridas ressurgem. Tu sentes a dor de ser ignorado. Sentes o medo de decepcionar os outros. Sentes a solidão que mantiveste enterrada. Sentes o luto de todos os papéis que tiveste de desempenhar apenas para manter a vida unida. A exaustão não cria estas feridas. Ela revela-as. E Deus, na sua misericórdia, permite que elas venham à superfície não para te envergonhar, mas para te curar. Esta exposição emocional é dolorosa, mas é também sagrada. Deus não pode reconstruir o que tu continuas a esconder. A exaustão torna-se a porta pela qual o teu coração finalmente admite: eu não estou bem. Eu preciso de restauração. Eu preciso de Deus de formas que nunca precisei antes. Cada estação da vida vem com certos hábitos, mecanismos de defesa e estratégias de sobrevivência. Alguns destes já funcionaram para ti. Ajudaram-te a avançar. Ajudaram-te a gerir o estresse. Ajudaram-te a manter a motivação. Mas quando Deus quer construir uma nova estação na tua vida, Ele permite que os velhos padrões colapsem. Esse colapso parece um fracasso. Tu pensas: por que é que eu não consigo forçar como costumava fazer? Por que é que não consigo acompanhar o ritmo? Por que é que me sinto tão sobrecarregado por coisas que antes eram fáceis? Mas este colapso não é um fracasso. É graça. É Deus a revelar que a estrutura em que estavas a viver era insustentável, que o ritmo que mantinhas não era saudável, que as expectativas que colocaste sobre ti eram pesadas demais, que as responsabilidades que carregavas nunca deveriam ter repousado apenas sobre os teus ombros. A exaustão comportamental é a forma de Deus dizer que isto não pode continuar. Tu não podes construir uma nova vida sobre velhos padrões. Não podes caminhar para o futuro carregando a mesma pressão que carregaste durante anos. Não te podes tornar em quem te estou a formar para ser com hábitos que nasceram da sobrevivência, não de uma visão. O teu colapso não é sabotagem. São os andaimes a descer.
Deus está a desmontar padrões não saudáveis para dar lugar a ritmos de descanso, restauração e dependência dele, não da tua própria força. Então, por que é que a exaustão parece tão avassaladora? Porque todas as 3 camadas estão a abanar ao mesmo tempo. O teu espírito está a lutar contra uma mentira. As tuas emoções estão a confrontar velhas feridas. Os teus comportamentos estão a colapsar sob o peso da transformação. Mas assim que entendes estas camadas, a exaustão perde o seu poder de te intimidar. Começas a vê-la não como o fim, mas como o princípio. O lugar onde Deus limpa os escombros, quebra os velhos padrões, confronta as mentiras e se prepara para construir algo novo, forte e sustentável em ti. Agora que desvendamos o significado mais profundo por trás da tua exaustão, vamos voltar-nos para a esperança do Evangelho, onde Jesus te encontra no colapso e começa a reconstrução que só Ele pode fazer. Quando chegas ao teu limite, quando a tua força se vai, a tua mente está cansada, as tuas emoções parecem esticadas ao máximo, o Evangelho fala para esse momento com um tipo de esperança que é mais profunda do que a motivação e mais forte do que o pensamento positivo. O Evangelho não nega a tua exaustão. Ele encontra-te nela. Ele não exige que te levantes e te consertes a ti mesmo. Ele declara que Jesus entrou nas próprias profundezas da fraqueza humana para poder reconstruir-te de dentro para fora. Comecemos com a parte da exaustão que assusta a maioria dos crentes. O medo de que Deus esteja decepcionado com a tua fraqueza. O medo de que colapsar significa que falhaste com Ele. O medo de que o teu vazio revele inadequação espiritual. Mas a cruz desmonta esse medo completamente. Jesus morreu não pelos fortes, mas pelos cansados. Não pelos capazes, mas pelos quebrantados. Não pelos autossuficientes, mas pelos desesperados. Quando Cristo assumiu o peso do pecado, da vergonha e da fragilidade humana, Ele estava a declarar de uma vez por todas que a fraqueza não é um lugar que Ele evita. A fraqueza é o lugar que Ele habita. Na cruz, Jesus tomou o castigo, a pressão e a identidade movida pelo desempenho que exaure a tua alma. Absorveu o julgamento que tu temes. Ele removeu o fardo de teres de ser suficiente. Quando chegas ao teu limite, a cruz sussurra: tu nunca foste feito para carregar isto sozinho. E por causa da cruz, a exaustão já não é um sinal de colapso espiritual. É um convite para experimentar a graça de Deus a um nível que nunca poderias alcançar através da tua própria força. Mas o Evangelho não termina na cruz. O capítulo seguinte, a ressurreição, fala diretamente para a tua exaustão com ainda maior clareza. A ressurreição mostra-nos que a vida nasce daquilo que parece a morte. A força ergue-se daquilo que parece fracasso. E a reconstrução começa em lugares que parecem não ter conserto. Antes de vir a glória da ressurreição, houve 3 dias de silêncio, 3 dias de quietude, 3 dias em que tudo parecia perdido. Nesse espaço intermédio, Deus estava a fazer a sua obra mais profunda. A tua exaustão é uma espécie de momento de sepulcro. Parece imóvel, parece vazia. Parece que nada se move. Mas a ressurreição ensina-nos que o silêncio é sagrado. Deus faz algumas das suas reconstruções mais profundas, quando parece que nada está a acontecer. O poder da ressurreição não requer a tua força, requer a tua rendição. Ele não se ergue do esforço, ele ergue-se do momento em que tudo o resto desapareceu. Depois o Evangelho eleva o teu olhar ainda mais para o futuro que Cristo garantiu. Um futuro onde todas as coisas serão feitas novas, onde todo fardo é retirado, onde cada parte quebrada em ti é restaurada em glória. Esta esperança redefine a tua exaustão presente. Tu não te estás a desmoronar. Estás a ser preparado. Não te estás a afogar.
Estás a ser aprofundado, não estás abandonado. Estás a ser alinhado com a eternidade. A tua exaustão não é o capítulo final. É uma única linha numa história maior que Deus está a escrever. Aqui está a verdade do Evangelho a qual te deves agarrar. Jesus não reconstrói de fora para dentro. Ele reconstrói a partir do ponto de colapso para fora. Ele encontra-te no local exato onde já não tens nada para oferecer. Ele fortalece o que tu não podes fortalecer. Ele restaura o que tu não podes restaurar. Ele reconstrói o que tu não podes reconstruir. É por isso que Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Ele não estava a romantizar a dor. Ele estava a reconhecer o padrão do Evangelho. O lugar onde o poder humano acaba é o lugar onde o poder divino começa. O terreno da exaustão é terreno sagrado, porque é aí que Jesus se ajoelha ao teu lado, levanta o teu queixo e sussurra: a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. O Evangelho diz-te isto: a tua exaustão não é onde Deus te deixa, é onde Deus começa a sua reconstrução. O teu vazio não é uma lacuna, é espaço para a força dele. O teu quebrantamento não é fracasso, é a abertura pela qual a ressurreição entra. A cruz cobre o teu passado. A ressurreição capacita o teu presente. O regresso de Jesus garante o teu futuro. E juntas, estas verdades dão-te a coragem para deixares Deus reconstruir-te no exato lugar onde te sentes mais esgotado. Agora, com a esperança do Evangelho a aprofundar o teu espírito, vamos dar um passo num caminho prático e pessoal de cura. Um que te ajuda a cooperar com o trabalho de reconstrução de Deus exatamente onde estás. Quando chegas a um ponto de profunda exaustão, quando o teu interior se sente esvaziado, drenado e despojado de todas as reservas, algo sagrado começa a acontecer. Começas a ver o que não conseguias ver quando estavas ocupado. Começas a sentir o que tinhas anestesiado. Começas a notar o peso que carregaste durante anos, sem te aperceberes de quão pesado se tinha tornado. E nesse lugar de colapso, Deus convida-te para uma troca divina, uma contabilidade não de dinheiro, mas da alma. A exaustão não é um sinal de que Deus fechou a tua conta. É o momento em que Ele te convida a auditá-la para veres o que foi emprestado, o que foi perdido, o que foi esgotado e o que precisa de ser reescrito pela sua graça. Este caminho vai guiar-te por 3 transações sagradas no livro de registros dos céus, momentos onde Deus reequilibra, restaura e reinveste nos lugares do teu maior cansaço. Transação 1. O alívio de libertar o que não podes carregar. Chega um momento na exaustão em que finalmente admites algo a que resististe durante anos. Tu não podes continuar a fazer isto na tua própria força. Não podes sustentar cada expectativa. Não podes consertar todas as coisas partidas. Não te podes manter sob controlo para sempre. E ainda assim, tentaste. Assumiste responsabilidades que nunca deveriam ter sido tuas. Forçaste a passagem por estações sem descanso. Sobreviveste a mais coisas do que alguma vez admitiste a ti mesmo. Mas a exaustão que sentes hoje está a revelar uma verdade espiritual. Estás a carregar dívidas que a tua alma nunca foi desenhada para pagar. Dívida de perfeccionismo, dívida de trabalho emocional, dívida de seres o forte, dívida de nunca decepcionar ninguém, dívida de carregar fardos que pertencem a Deus. A primeira transação no registro do céu é simples, mas transformadora. Tu declaras falência, não falência moral, não falência espiritual, mas falência humana. A admissão honesta de que não tens a moeda interna para continuar a pagar estes custos. Esta declaração não é fracasso. É liberdade. És tu finalmente a dizer: Senhor, eu não tenho o suficiente, mas tu tens.
É libertar o teu aperto mortal sobre a autossuficiência. É admitir a tua necessidade sem vergonha. Quando declaras falência espiritual, o céu não te julga. O céu responde. Deus diz: bom, agora posso reconstruir-te, não no esforço, mas na graça. Transação 2. A cruz cancela o que te drena. Assim que declaras falência, algo de tirar o fôlego acontece. Deus abre o registro da tua vida e carimba uma palavra em todas as páginas que te tem estado a drenar. Pago na totalidade. Tudo o que achavas que devias, todas as expectativas que achavas que tinhas de cumprir, todo o desempenho espiritual que achavas que Deus exigia, todo o fardo emocional que achavas ser tua responsabilidade, toda a vergonha que sussurrava que tinhas de ganhar a sua aprovação. Jesus cancelou tudo isso. Não metaforicamente, não parcialmente, inteiramente. A tua exaustão nasce frequentemente de dívidas que Cristo já pagou. Estás a tentar ganhar o que Ele deu livremente. Estás a tentar carregar o que Ele já carregou. Estás a tentar provar o que Ele já declarou. É aqui que a reconstrução começa. Não contigo a ficares mais forte. Não contigo a aprenderes a forçar mais, mas contigo a receberes o que já foi consumado. Deus não reconstrói pessoas que ainda acreditam que lhe devem alguma coisa. Ele reconstrói aqueles que finalmente descansam naquilo que Jesus pagou. Quando deixas que esta verdade assente nas partes mais profundas da tua exaustão, algo começa a soltar-se. A pressão levanta. O peso interno muda. A necessidade frenética de atuar é substituída por uma sensação tranquila de ser amparado. Começas a dizer: não por culpa, mas por alívio. Senhor, já não vivo endividado. Vivo restaurado. Transação 3. Deus reinveste onde te sentes vazio. Agora que a dívida está limpa e o fardo foi levantado, Deus faz algo surpreendente. Ele investe nos exatos lugares que se sentiam mais esgotados. Onde estavas emocionalmente drenado, Ele derrama paz. Onde estavas espiritualmente seco, Ele derrama renovação. Onde te sentias vazio, Ele cultiva nova força. Onde te sentias sem rumo, Ele planta uma nova visão. A graça não é apenas perdão. É capital divino depositado na tua alma. Deus começa a construir novos ritmos de descanso, novos padrões de pensamento, novos limites, novos desejos, uma nova abertura para receber em vez de estar sempre a dar. Começas a viver pela graça em vez da persistência, pela reposição em vez da exaustão, pela abundância em vez da obrigação. É aqui que a exaustão se torna transformação. Porque a exaustão arrancou o que era insustentável, mas a graça está a reconstruir o que irá durar. E lentamente começas a sentir a vida a voltar a ti. Não a vida frenética que viveste em tempos, mas uma força mais constante, mais profunda, mais alicerçada. Começas a acordar com clareza em vez de pânico. Começas a conduzir-te com suavidade em vez de tensão. Começas a confiar a Deus as partes de ti que em tempos foram mantidas unidas pelo esforço. Este é o fruto das 3 transações do céu. Tu libertaste o que não podias pagar. Jesus cobriu o que não podias consertar. Deus investiu o que tu não podias criar. E tudo isto está a acontecer no exato lugar onde em tempos te sentiste mais exausto. Agora que o teu coração entrou neste processo de reconstrução divina, vamos equipar o teu espírito para permanecer firme, nutrido e alicerçado enquanto Deus continua a sua obra dentro de ti. A exaustão pode parecer um colapso, mas espiritualmente é muitas vezes o momento em que Deus te convida a reconstruir de forma diferente. A reconstruir sobre a verdade em vez de pressão, sobre a graça em vez de desempenho, sobre a força dele em vez da tua. Mas a reconstrução requer mais do que apenas consciência. Requer armadura.
Requer a escolha intencional de mudar da sobrevivência passiva para uma parceria ativa com o Espírito Santo. Tu não deves navegar nesta estação de reconstrução desarmado. Tu deves carregar as armas da verdade que estabilizam a tua mente, ancoram as tuas emoções e fortalecem o teu espírito. Por isso, nesta secção, vamos construir duas coisas juntos. Um arsenal pessoal de escrituras que fala diretamente à tua exaustão, e uma forma de orar que te tira das súplicas e te leva a declarar a verdade de Deus sobre a tua vida. Comecemos com o arsenal. Quando estás exausto, a tua mente torna-se vulnerável a mentiras às quais normalmente resistirias. Os pensamentos parecem mais pesados. Os medos parecem mais ruidosos. O desencorajamento instala-se mais rapidamente. É exatamente por isso que Deus chama a sua palavra uma espada. Ela corta o nevoeiro da fadiga espiritual e restaura a clareza ao teu mundo interior. Tu és escolhido, amado e carregado. A tua tarefa é construir uma lista de batalha, uma coleção de escrituras organizadas em 3 categorias que falam diretamente às raízes da tua exaustão e à obra de reconstrução que Deus está a fazer dentro de ti. Escreve-as, guarda-as no teu telemóvel, di-las em voz alta. Medita nelas até que se entrelacem na tua linguagem interna. Categoria 1. Escrituras de identidade, lembrando-te quem tu és em Cristo. Estes versículos confrontam a mentira de que a exaustão faz de ti um fracasso. Eles ancoram a tua identidade naquilo que Deus declarou, não no que os teus sentimentos sugerem. Versículos como: tu és feitura de Deus, criado para as boas obras. Tu és sustentado pela sua destra justa. De cada vez que o inimigo sussurra, tu és demasiado fraco. Estas escrituras respondem: eu sou amparado. Categoria 2. Escrituras de promessa, reconstruindo a esperança onde a fadiga a roubou. A exaustão drena mais do que a força, drena a expectativa. Mas as promessas de Deus voltam a encher o que a vida esvaziou. Promessas como Ele renova as forças daqueles que esperam nele. Ele restaura a tua alma. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Estas não são frases feitas. São oxigênio espiritual. Lembram o teu espírito de que Deus não acabou de te reconstruir. Categoria 3. Escrituras de poder, lembrando-te de que Deus trabalha na tua fraqueza. Estes versículos confrontam a crença de que a reconstrução depende de ti. Eles apontam-te para a capacitação divina. Verdades como o seu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Maior é aquele que está em ti. O Espírito ajuda-te na tua fraqueza. Quando estas verdades se tornam parte do teu vocabulário interno, a exaustão deixa de ser uma ameaça e torna-se um convite. Agora, escolhe pelo menos um versículo de cada categoria. Memoriza-os. Quando a exaustão apertar, tu não vais recorrer à tua própria força. Vais recorrer à verdade que já está guardada dentro de ti. É assim que a Escritura passa de informação a arma. Muitos crentes oram a partir de um lugar de exaustão, simplesmente implorando a Deus que mude o que sentem. Não há nada de errado em clamar por ajuda, mas as Escrituras revelam um tipo mais profundo de oração. Uma que não apenas suplica, mas declara. Uma que não descreve simplesmente o problema, mas que se apoia na verdade de Deus face a ele. A oração de poder não é ruidosa. Não é dramática. Está simplesmente alinhada. Ela diz o que Deus disse, não o que o medo sugere. Ela reconhece a exaustão honestamente, mas recusa-se a concordar com a interpretação que o inimigo faz dela. Aqui tens como podes praticar a oração de poder. Passo 1. Dá o nome ao fardo de forma honesta. Fala com Deus com clareza. Senhor, eu estou exausto. Sinto-me vazio. Sinto-me sobrecarregado. Eu não consigo fazer isto com a minha força.
Isto não é fraqueza, é precisão espiritual. Deus reconstrói aquilo que tu trazes para a luz. Passo 2. Declara a verdade de Deus sobre o fardo. Declara as escrituras da tua lista de batalha. A tua palavra diz: tu renovas a minha força. A tua palavra diz: o teu poder aperfeiçoa-se na minha fraqueza. A tua palavra diz: tu restauras a minha alma. É aqui que a tua exaustão começa a afrouxar o seu aperto. Passo 3. Invoca a autoridade de Jesus sobre o ataque. Tu não estás indefeso. Tu carregas autoridade espiritual. Diz em voz alta e com coragem: em nome de Jesus, eu rejeito a mentira de que a exaustão significa fracasso. Rejeito o medo de estar a colapsar sem conserto. Rejeito toda a voz que não esteja alinhada com a tua verdade. É aqui que o terreno espiritual é recuperado. Passo 4. Convida o Espírito Santo a preencher os lugares vazios. Ora com expectativa. Espírito Santo, preenche-me onde estou vazio. Renova-me onde estou fraco. Restaura-me onde estou esgotado. Reconstrói-me de dentro para fora. O Espírito não visita os fortes, ele preenche os rendidos. Aqui está uma oração que podes começar a fazer diariamente, especialmente nos momentos em que a exaustão parece avassaladora. Pai, eu chego diante de ti com honestidade. Eu estou cansado, estou no limite, sinto-me esvaziado de formas que não consigo explicar totalmente. Mas declaro hoje que a minha exaustão não é o meu fim. É o início da tua reconstrução. Apoio-me na tua verdade. Recebo a tua força. Recebo o teu espírito em todos os lugares esgotados. Reconstrói-me com a tua graça. Restaura o que foi desgastado. Renova o que foi drenado. Declaro que me erguerei não pelo meu poder, mas pelo teu, em nome de Jesus. Amém. Quando armas o teu espírito com escrituras e oração, a exaustão já não dita a tua direção. Começas a caminhar pela reconstrução com clareza, convicção e confiança. Não porque te sintas forte, mas porque és amparado por aquele que o é. Agora, vamos entrar numa história, uma ilustração viva de como Deus reconstrói alguém que em tempos se sentiu tão esgotado como tu. Houve em tempos uma mulher chamada Elise, que atingiu um nível de exaustão que já não conseguia esconder. Por fora, ela parecia alguém que tinha a sua vida em ordem. Ela trabalhava muito, importava-se profundamente, servia fielmente e carregava muito mais do que alguma vez admitiu. As pessoas admiravam a sua força, a sua bondade, a sua resiliência, mas por dentro a sua alma estava a colapsar. Não de uma forma ruidosa e dramática, mas no desmoronar silencioso de alguém que tinha sido forte durante tempo demais. Começou com pequenos sinais. Ela ignorou um peso nas manhãs que tornava difícil levantar-se, um nevoeiro mental que fazia as tarefas simples parecerem avassaladoras, a sensação de que as suas orações eram sussurros perdidos no vento. Ela continuava a forçar, dizendo a si mesma que apenas precisava de mais disciplina, mais energia, mais esforço. Mas quanto mais ela forçava, mais ela se desfazia. Uma noite, ela chegou ao seu ponto de ruptura. Ela estava sentada sozinha no seu carro, estacionado à porta da sua própria casa, incapaz de se obrigar a entrar. As suas mãos tremiam no volante. Lágrimas que ela tinha contido durante meses finalmente romperam. Ela sussurrou a frase que temera durante tanto tempo: Deus, eu não consigo fazer mais isto. Eu não tenho mais nada. Naquele momento, ela não sentiu culpa, nem condenação, mas uma estranha e invulgar quietude. Não era força, era rendição. E foi aí, na honestidade crua da exaustão, que a sua história de reconstrução começou. Na manhã seguinte, Elise fez algo que raramente se permitia fazer. Ela sentou-se quieta. Não tentou consertar nada. Não fingiu. Ela simplesmente abriu a sua Bíblia e sussurrou:
Se me estás a reconstruir, eu preciso que me mostres como. Os seus olhos caíram num versículo que ela tinha lido muitas vezes, mas nunca verdadeiramente absorvido. Ele restaura minha alma. Algo naquela frase cortou o nevoeiro. Não dizia ela, restaura sua alma. Não dizia esforça-te mais. Não dizia aguenta. Dizia ele, restaura. Pela primeira vez, ela percebeu que a sua exaustão não era uma vergonha. Era um sinal. Um sinal de que Deus estava a desmontar a vida que ela construiu no esforço para poder reconstruí-la na graça. O versículo tornou-se num sussurro no seu peito. Tu não tens de te restaurar a ti mesma. Essa é a minha obra. E naquela manhã, algo mudou. Ela não recuperou de repente toda a sua força, mas sentiu-se vista, sentiu-se compreendida, sentiu-se amparada. Foi como se Deus estivesse sentado ao lado dela, dizendo: deixa que este seja o lugar onde eu recomeço contigo. A reconstrução não aconteceu do dia para a noite. Deus não estalou os dedos e fez todos os fardos desaparecerem. Em vez disso, Ele guiou-a por um processo lento e sagrado. Ela aprendeu a libertar o que nunca tinha sido dela para carregar. Aprendeu a dizer não sem culpa. Aprendeu a descansar sem se sentir fraca. Aprendeu a deixar que as pessoas a ajudassem. Aprendeu a falar honestamente com Deus em vez de atuar para Ele. Houve dias em que ela recaiu nos velhos hábitos, forçando-se demais. Houve dias em que ainda sentia a dor do peso, mas algo tinha mudado. Ela já não acreditava que a exaustão significava fracasso. Em vez disso, começou a vê-la como um sinal de Deus, um lembrete para regressar à sua presença. Nos momentos em que se sentia sobrecarregada, ela sussurrava as escrituras que tinha escrito em pequenos cartões. A minha força aperfeiçoa-se na fraqueza. Ele dá poder aos fracos. Na quietude e na confiança está a tua força. A palavra tornou-se o seu oxigênio. A oração tornou-se a sua âncora. E lentamente as fissuras dentro dela começaram a fechar. Ela sentiu Deus a ensinar-lhe novos ritmos, mais suaves, mais sábios, ritmos mais sustentáveis que fluíam do seu espírito em vez do esforço dela. Ela já não era a mesma mulher. Movia-se de maneira diferente, respirava de maneira diferente, vivia de maneira diferente. Hoje, Elise continua a ser o tipo de mulher que as pessoas admiram, mas não porque parece infinitamente forte. Agora, as pessoas admiram a sua paz. Elas veem nela uma firmeza que não existia antes. Veem a confiança serena de alguém que sabe que é amparada. Veem uma mulher reconstruída não pelas suas próprias mãos, mas pelas mãos de um Deus fiel. A sua história tornou-se um refúgio para outros que estão a quebrar sob o peso das suas vidas. Ela partilha abertamente sobre a noite, em que sussurrou: eu não consigo fazer mais isto. E como Deus a encontrou não com julgamento, mas com reconstrução. As pessoas prestam atenção quando ela fala, porque conseguem senti-lo. Isto não é teoria. Isto não é uma atuação. Isto é uma vida transformada. E a sua vida continua a ecoar esta verdade. A tua exaustão não é o teu fim. É o teu convite. É o terreno onde Deus reconstrói o que nunca deveria ser carregado sozinho. A jornada de Elise torna-se um testemunho que vai para além da sua própria cura. Torna-se numa bênção, num conforto, num lembrete para qualquer um que esteja a ouvir de que Deus faz a sua obra mais bela, não nos lugares onde somos fortes, mas nos lugares onde finalmente nos rendemos. E agora que chegamos à parte final desta jornada, vamos recolher a esperança de tudo o que ouviste e moldá-la num momento de compromisso, comunhão e oração. Porque Deus ainda não acabou de te reconstruir. Tu caminhaste comigo através de uma longa e sagrada jornada pela exaustão, pela verdade, pela reconstrução, pela graça. E antes de terminarmos,
Eu quero recolher suavemente tudo o que exploramos e colocar nas tuas mãos como um presente. Tu começaste este vídeo com questões, com peso, com uma fadiga que parecia demasiado profunda para explicar, mas ao longo do caminho viste algo poderoso. A tua exaustão não é um beco sem saída, é um estaleiro de construção divino. Deus tem estado a desmontar o que era insustentável. Deus tem estado a revelar o que estava escondido debaixo da superfície. Deus tem estado a falar para as partes mais silenciosas e cansadas da tua alma. E tudo aquilo por que passaste hoje. As mentiras expostas, as feridas reconhecidas, os padrões quebrados, a verdade revelada, tem sido parte da sua reconstrução. Tu não estás a falhar. Não te estás a desmoronar. Estás a ser refeito. E esta jornada não termina com este vídeo. Ela continua com os passos que escolheres dar, com a verdade em que decidires acreditar e com a presença de Deus a caminhar ao teu lado nos dias que virão. Neste preciso momento, Deus está a convidar-te para algo mais do que compreensão. Ele está a convidar-te para a rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição que diz: Senhor, reconstrói-me. Eu liberto aquilo que não consigo carregar. Eu recebo aquilo que só tu podes dar. Isto é, um chamamento para confiares a Ele a tua exaustão, para confiares a Ele as peças que já não encaixam, para confiares a Ele os desejos, os medos, os alicerces quebrados e o futuro que ainda não consegues ver. Este não é um momento para te esforçares mais. Este é um momento para cederes, para o deixares terminar o que ele começou. Se o teu coração se está a agitar, se algo dentro de ti sente o chamamento silencioso de Deus, eu quero que diga sim, não a mim, mas a Ele. Sim à reconstrução, sim à renovação, sim à nova força que se ergue quando chegas ao teu limite. Não estás a caminhar nesta jornada sozinho. Há uma comunidade aqui, uma família de crentes que estão a curar-se, a reconstruir-se, a crescer e a regressar à força de Deus tal como tu. E hoje quero convidar-te a dar um pequeno passo de coragem em direção a essa comunidade. Se esta mensagem falou contigo, se sentes Deus a encontrar-te na tua exaustão, se queres dizer: Senhor, reconstrói-me, quero que escrevas uma simples frase nos comentários. Estou pronto para que Deus me reconstrua. As tuas palavras podem ser o encorajamento de que outra pessoa precisa desesperadamente. A tua declaração pode ecoar no coração de outra alma cansada que se sente sozinha. A tua coragem pode tornar-se na confirmação para outra pessoa de que Deus continua a agir. Que este seja o momento em que a fé se torna visível. Vamos orar juntos. Pai, eu elevo cada coração cansado que está a ouvir neste momento. Tu vês a exaustão deles. Tu vês a pressão que carregaram, o peso que esconderam, as lágrimas que choraram em silêncio. E hoje, em nome de Jesus, eu peço-te que os encontres no exato lugar onde se sentem vazios. Senhor, cura as feridas profundas que a exaustão expôs. Chega aos lugares que parecem frágeis demais, sobrecarregados demais, desgastados demais. Traz o teu toque restaurador a cada alma cansada, a cada mente inquieta, a cada espírito sobrecarregado. Deus, renova suas mentes, substitui cada mentira do inimigo pela tua verdade. Que a tua palavra os ancore, os estabilize e sopre vida para os cantos dos seus corações que se esqueceram de como ter esperança. Fortalece-os na batalha. Que o poder do Espírito Santo se erga dentro deles de formas que nunca experimentaram. Dá-lhes perseverança onde se sentem fracos, clareza onde se sentem confusos e paz onde se sentem abalados. E, Senhor, enche-os de novo com o teu Espírito. Derrama a tua presença em cada espaço vazio. Que a tua alegria se torne a força deles. Que a tua proximidade se torne o refúgio deles. Que a tua graça se torne o novo alicerce sobre o qual a vida deles é reconstruída. Pai, nós declaramos em fé
que a exaustão não terá a palavra final. Tu vais reconstruir, restaurar, renovar no poderoso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre ti e te dê a paz. Que a sua força se erga dentro de ti enquanto ele reconstrói cada parte cansada da tua alma. Se esta mensagem te encontrou na tua exaustão, poderias tocar suavemente no gosto, para que possa chegar a outra pessoa que sente o mesmo, mas que ainda não tem palavras para isso. E se sabes que precisas de mais espaços como este, és muito bem-vindo para subscreveres e ficares com esta comunidade. Nós caminhamos nesta jornada de reconstrução juntos. Tu não estás sozinho. Já chegaste a um ponto em que estavas tão exausto que já nem conseguias explicar o que estavas a sentir. Não apenas cansado no teu corpo, mas cansado na tua mente, cansado nas tuas emoções, cansado no teu espírito. Um tipo de exaustão que o sono não resolve. Um tipo que faz com que até as tarefas simples pareçam avassaladoras. Um tipo que te faz questionar bem no fundo o que me está a acontecer. Por que é que estou a funcionar sem reservas? Por que é que tudo parece mais pesado do que costumava ser? Talvez tenhas andado a carregar peso a mais durante tempo a mais. Talvez tenhas sido forte para todos à tua volta, enquanto te desmoronas silenciosamente por dentro. Talvez tenhas andado a funcionar, a cumprir, a marcar presença, mas interiormente sentes que a tua alma se está a desfiar nas pontas. Tu tentas orar, mas a tua mente está dispersa. Tu tentas adorar, mas o teu coração sente-se dormente. Tu tentas aguentar, mas esse esforço transforma-se num colapso e começas a temer que algo esteja errado contigo. Temes estar a falhar espiritualmente. Temes estar a perder a tua força. Temes ter chegado ao teu limite e que não haja mais nada para dar. Se alguma parte disto se parece contigo, estarias disposto a escrever "Esse sou eu" nos comentários, apenas para que saibas, tu não és o único aqui. Mas e se a exaustão que estás a sentir não for a prova do teu fracasso, mas a prova do convite de Deus? E se o lugar onde te sentes mais vazio for o exato terreno onde Deus tenciona reconstruir-te? E se isto não for o fim da tua força, mas o início da sua obra mais profunda? Pensa nos pensamentos que ecoam na tua mente durante estes momentos. Dizes a ti mesmo: eu não deveria estar tão cansado, eu deveria conseguir lidar com isto. Outras pessoas passam por pior e continuam a avançar. Por que é que eu estou a lutar tanto? Por que é que tudo parece ser demais? Mas por baixo desses pensamentos, há uma voz mais suave a tentar romper. Uma voz que diz: tu não foste feito para carregar tudo isto sozinho. Não foste feito para continuar a construir sobre alicerces que já estavam rachados. Não foste feito para continuar a esforçar-te sem descansar. Dentro da tua exaustão há uma mensagem. Dentro do teu colapso há clareza. Dentro do teu cansaço há um convite de Deus que diz: deixa-me entrar, deixa-me reconstruir-te, deixa-me desmontar-te peça por peça, da forma mais amorosa, para que eu possa restaurar-te em alguém mais forte, mais livre e mais alicerçado do que antes. Mas a exaustão é desconfortável. Parece fraqueza, parece fracasso.